Muito bem, na aula passada nós estudamos os tipos de obrigação tributária, principal, que envolve o pagamento, e acessória, positiva, de fazer alguma coisa que não envolve o pagamento, ou negativa, a proibição de se fazer alguma coisa. Mas agora, e vimos que a inobservância da obrigação acessória converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Mas agora, nós precisamos conhecer aprofundadamente Sua Excelência, o fato gerador da relação obrigacional. Fato gerador, aquele fato jurídico que, ao ocorrer no mundo jurídico, cria a obrigação de se pagar um tributo. Os doutrinadores chamam de hipótese de incidência aquela previsão abstrata na lei que, ao ocorrer no mundo jurídico, faz com que surja o fato gerador. Então, a hipótese de incidência, conforme define Geraldo Taliba, ocorrendo no mundo jurídico, faz com que surja o fato gerador. E é este fato gerador que nós vamos estudar agora nos artigos 114 até o artigo 118 do Código Tributário Nacional. Antes de entrarmos especificamente nos artigos sobre fato gerador, eu quero lembrá-los do artigo 96 do Código Tributário Nacional. O artigo 96 do Código Tributário Nacional determina que a expressão legislação tributária envolve as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. Então, muito cuidado, que agora, principalmente nesses artigos sobre fato gerador, nós temos que ficar muito ligados para saber se o legislador está utilizando a expressão lei ou legislação. Porque se ele se referir à lei, é uma das normas da legislação, só a lei. Se ele se referir à legislação, é quaisquer delas. Legal? Então, tendo dado essa recordada no artigo 96, vamos lá para o artigo 114 do CTN, que trata do fato gerador da obrigação principal. Vamos lá. Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, em lei, em lei, em lei, como necessária e suficiente à sua ocorrência. Necessária e suficiente, nós vamos chamar a atenção disso aqui. E já aproveitando, o artigo 115 determina que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação, impõe a prática, ou seja, obrigação positiva, ou abstenção de ato, obrigação negativa, que não configure obrigação principal. Então, voltando para mim, olha o detalhe importantíssimo que nós tiramos desses dois artigos. O fato gerador da obrigação principal tem que estar previsto em lei. Não pode estar num decreto, não pode estar numa norma complementar, tem que estar previsto em lei. Já o fato gerador da obrigação acessória, não há necessidade que esteja em lei, pode até estar, mas ele pode estar na legislação como um todo, na lei, num tratado, num decreto ou numa norma complementar. Não há necessidade que esteja previsto em lei. Esse já é um detalhe fundamental que estabelece essa diferença entre o fato gerador da obrigação principal e da acessória. Por exemplo, uma norma complementar, que nós sabemos fazer parte da legislação tributária de acordo com o artigo 96 e o artigo 100 do CTN, uma norma complementar, um ato do secretário de Fazenda, cria a obrigação de pagar um tributo. Não pode. Pagar é a obrigação principal, e a obrigação principal tem que estar prevista em lei. Mas este ato pode determinar que seja preenchido um formulário ao se pagar o tributo. Porque preenchimento de formulário é obrigação acessória, e a obrigação acessória não precisa estar prevista em lei, pode estar na legislação como um todo.
Então, muito cuidado com isso. Fato gerador da obrigação principal, lei. Fato gerador da obrigação acessória, legislação. Na verdade, nós, no módulo anterior, legislação tributária, nós já estudamos isso. O artigo 97 do CTN, aquele importante artigo que traz os assuntos da reserva legal, esse artigo 97, no seu inciso 3º, determina que somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal. O da acessória, não. Pode estar na legislação como um todo, não há necessidade que esteja previsto na lei. Então, essa já é uma grande diferença entre o fato gerador da obrigação principal e o fato gerador da obrigação acessória. Agora vamos atentar para mais alguns detalhes. Vamos lá. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária. E o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, lei, tratado, decreto, norma complementar, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Mas eu quero uma atenção especial para a obrigação principal. É a situação definida em lei como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária. Muito bem, voltando à imagem para mim. Na medida em que, de acordo com o artigo 114 do CTN que acabamos de ver, o fato gerador da obrigação principal é condição necessária, há necessidade dela, e suficiente, não há necessidade de mais nada. Então, eu posso determinar que, ao surgir o fato gerador, imediatamente surge a obrigação tributária? Será que eu posso afirmar isso? Mas é lógico que sim. Pois se o fato gerador da obrigação principal é uma condição necessária e ao mesmo tempo suficiente, é lógico que ao ocorrer o fato gerador, imediatamente surge a obrigação tributária. Vamos dar uma olhadinha nisso. O fato gerador, na medida em que é condição necessária e ao mesmo tempo suficiente, o tarado do examinador vai colocar um ou aí, não é, é e, necessária e suficiente. Então, é óbvio que a obrigação tributária surge imediatamente à data da ocorrência do fato gerador. Na medida em que ele é uma condição necessária, há necessidade e suficiente, não há necessidade de mais nada. Ora, voltando a imagem para mim, é óbvio que o fato gerador da obrigação principal é uma condição necessária, sem dúvida, e suficiente para o surgimento da obrigação. No entanto, é importante lembrar que não basta isso para que a Fazenda Pública tenha o direito de cobrar. Nós vamos dar só esse toque, porque vamos estudar isso aprofundadamente no nosso próximo módulo, que é crédito tributário, mas esse é um aspecto fundamental. A obrigação surge, mas o direito da Fazenda Pública cobrar, que é o crédito tributário, depende do lançamento. A obrigação surge imediatamente com a data da ocorrência do fato gerador, que é condição necessária e suficiente. No entanto, existe uma situação prática chamada substituição tributária, sobre a qual nós vamos comentar com todos os detalhes lá no final desse módulo obrigação tributária, ao falarmos nos tipos de responsabilidade. Esta substituição tributária ocorre para facilitar a arrecadação e a fiscalização de produtos de difícil controle na venda a varejo. São produtos de, imagine,
Quantos pontos de venda de chicletes existem, de balas existem pelo Brasil afora? São talvez 30, 40 indústrias que as produzam, mas centenas de milhares de pontos de venda. Então é muito mais fácil fiscalizar o industrial do que os pontos de venda varejo. Então criou-se a substituição tributária, que eu vou só colocar como exemplo, depois vamos estudar aprofundadamente quando estudarmos os tipos de responsabilidade tributária. Mas vamos ver um caso típico de substituição tributária. Vamos lá. Imagine que a indústria está vendendo para o mercado, que vende lá para o Borbinha, lá, que está perdido, sem saber que carga tributária é essa total a que está submetido, como todos nós ficamos, na verdade. Ao sair, a substituição tributária, ao sair da indústria, ocorre o fato gerador 1, que é a circulação da mercadoria saída da indústria, que vai gerar o ICMS 1. Ao sair do mercado, ocorre o fato gerador 2, que é a circulação da mercadoria, gerando a obrigação de pagar o ICMS 2. Então, como o fato gerador é condição necessária, de acordo com o artigo 114, e suficiente, eu só posso cobrar o ICMS 2 quando ocorrer o fato gerador 2, porque ele é condição necessária, e assim com relação ao fato gerador 1. Mas, na substituição tributária, criou-se a possibilidade de que este ICMS2 seja recolhido antecipadamente pela indústria. Seja recolhido antecipadamente pela indústria, esse ICMS2. Então, minha gente, olha esse detalhe. A indústria, ao dar a circulação da mercadoria, ela tem que pagar 2 impostos. Um, que é o ICMS 1, cujo fato gerador já ocorreu e, por ser condição necessária e suficiente, já surgiu a obrigação. Mas, no caso do ICMS 2, ela tem que recolher antecipadamente o imposto cujo fato gerador ainda não ocorreu. Ora, se o artigo 114 determina que o fato gerador é condição necessária, e o próprio artigo 113, parágrafo 1º que nós vimos, determina que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, como é que pode ser exigido o ICMS 2 na saída da indústria antecipadamente, se relativo a um fato gerador que não ocorreu ainda, que vai ocorrer lá na frente, na venda a varejo? Muito bem, voltando a imagem para mim, realmente isso ocorre. Ocorre. Mas Borba está ferindo o CTN, porque o CTN diz no 113, parágrafo 1º, que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. E o 114 reforça, dizendo que o fato gerador é condição necessária e suficiente. Então, isso teve que ser submetido ao crivo do Poder Judiciário, para saber se havia alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade, de acordo com o CTN, na hipótese de cobrar antecipadamente o ICMS devido pelo varejista ao sair da indústria. E vamos conhecer essa decisão jurisprudencial. Vamos lá. A emenda constitucional número 3, ao introduzir no artigo 150 da Constituição o parágrafo 7, aperfeiçoou o instituto do fato gerador presumido. A lei complementar, por igual, definiu o aspecto temporal do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, que é o industrial. Portanto, na verdade, não há nenhuma inconstitucionalidade, porque o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição permite a cobrança de imposto ou contribuição cujo fato gerador vai ocorrer posteriormente. Esse parágrafo 7º introduzido pela emenda constitucional número 3 de 1993. Portanto, voltando à imagem para mim, em função do parágrafo 7º do artigo 150, que permite a cobrança de tributo ou contribuição, de imposto ou contribuição, cujo fato gerador vai ocorrer posteriormente,
não há inconstitucionalidade, muito embora o CTN determine que o fato gerador é condição necessária, sim, mas na substituição tributária, por força de dispositivo constitucional, parágrafo 7º do artigo 150, é permitida a cobrança do tributo antes da ocorrência do fato gerador. Legal? Então, esses são os artigos 114 e 115 do CTN. No próximo encontro nosso, nós continuaremos a tratar de Sua Excelência, o fato gerador. Até lá.